Deus. Cumprimento a igreja de Cristo Pai, Senhor, amém? Amém? Glória a Deus, que alegria estar aqui. Já peço que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias no livro de Esdras, no capítulo 4, versículo 1 ao 5, e logo após leremos do mesmo capítulo o versículo 22 ao 24. Esdras, capítulo 4, versículo 1 ao 5, por favor. É um motivo de muita alegria poder estar aqui com os irmãos, poder estar aqui nesse estado, visitar essa igreja, conhecer essa juventude. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade e pelo favor do Senhor, pela graça merecida que me foi concedida de poder estar aqui para trazer a sua poderosa palavra. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Sivaldo Bacelar, juntamente com sua esposa, irmã Ana Lúcia, que está ali nos acolhendo, nos recebeu, e também que esteve mediando esse convite, ao coordenador da UEJAD, pastor Ismael. Deus continua abençoando o Senhor juntamente com sua família, a todo o corpo de diretores e obreiros, pastores. Deus continua abençoando, aos líderes locais, dos campos, das congregações. Deus continue abençoando também a banda, aos líderes, aos jovens, a toda a equipe, a todos que estão aqui presentes. Que Deus continue abençoando. Também quero louvar a Deus pela vida do meu pai, pastor Albert. Não é sempre que podemos estar na mesma agenda, mas às vezes, como hoje, aprove que o Senhor nos dá essa oportunidade. Muito obrigado por me acompanhar. E eu vou pregar logo, porque pregar depois dele é difícil, né, irmão? Mas vamos lá. Esdras, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Quem achou, diz amém? Amém. Assim que os inimigos de Judá e Benjamim tomaram conhecimento que os exilados estavam reconstruindo a casa de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, foram falar com Zorobabel, e os chefes das famílias lhe propuseram: desejamos ajudar-vos a construir, pois como vós, buscamos também cultuar o vosso Deus, e temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Azaradom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel e Jesua e os outros líderes das famílias de Israel lhe responderam: não convém que nós e vós trabalhemos juntos na edificação deste templo a nosso Deus. Porém, nós continuaremos a edificá-la com as nossas próprias forças, exatamente como nos ordenou Círio, rei da Pérsia. Então os povos da região mudaram de ânimo e passaram a desencorajar os obreiros de Judá e os intimidar, atrapalhando-os na realização da obra. E subornaram alguns conselheiros para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano de reconstrução. E persistiram em perturbar o desenvolvimento da obra durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Agora, do mesmo capítulo, versículo 21 ao 24, que diz bem assim: guardai-vos e sejais zelosos no cumprimento dessa ordem, afinal, porque há de crescer o mal em prejuízo dos reis. Assim, logo que a carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles depressa a Jerusalém e forçaram os judeus, de forma violenta, a cessar a obra. Cessou, portanto, a obra da casa de Deus. Repita comigo: cessou a obra da casa de Deus. Até aí. A qual estava em Jerusalém e ficou embargada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Vamos orar para iniciar a ministração. Querido Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos, porque muito antes de colocarmos a planta dos nossos pés sobre este auditório, a Tua presença já passeava por este lugar. Nós te louvamos e engrandecemos, porque as misericórdias do Senhor se renovaram, porque apesar de sermos pecadores, as suas misericórdias se renovaram, para que pudéssemos estar aqui te adorando, Senhor. O Senhor já estava presente antes de chegarmos, já se manifestou no culto, já tocou nos nossos corações, já falou por meio dos louvores. Mas, Senhor, continua conosco, continua falando por meio da Tua palavra, Senhor.
continua em nosso meio. Meu Pai, eu creio que a tua palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e também capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Mediante essa palavra, Senhor, eu te peço, aonde a minha voz não puder ir nessa noite, que a tua palavra possa sair do altar penetrando como espada no coração dos teus filhos. Que aonde a minha voz não puder ir nessa noite, que a tua palavra possa ir no endereço certo e trazer renovação sobre a mente dos teus filhos. Meu Pai, eu não sei qual foi a maneira que o Senhor preparou para se manifestar nessa noite, mas algo eu te peço: que os teus filhos daqui saiam te amando mais do que quando entraram, com mais devoção do que quando entraram, mais fiéis do que quando entraram, e mais dispostos a viver a tua obra, Senhor, do que quando entraram. Continua conosco, se manifesta, porque a casa é tua, a mensagem é tua e o povo é teu. Ah, Senhor, sinta-se à vontade para salvar, batizar, renovar e libertar teus filhos neste lugar. E assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, esta é uma das passagens bíblicas que mais fala meu coração. Vire para quem está do seu lado e diga bem assim: uma geração que não se prostra é uma geração que Deus está levantando para reconstruir. Diga para ele: uma geração. Mais forte: uma geração que não se prostra é uma geração que Deus está levantando para reconstruir. Desde o princípio, o interesse e o propósito do Senhor era a comunhão. Era um lugar em que o seu povo pudesse estar e ele também. No princípio, o Senhor criou o homem e a mulher como participantes da sua imagem e semelhança, e colocou neles o propósito de desfrutar de uma amizade. O que é comunhão? Amizade, relacionamento, proximidade. Era uma amizade tão grande que a Bíblia diz que a cada final de tarde o Senhor descia para conversar com Adão. Imagine com um amigo seu que você constantemente tem contato, e você conta a ele tudo aquilo que acontece na sua vida. Eu imaginava certamente que Adão passava o seu dia no Éden, e quando o Senhor descia no tardar da tarde, quando descia no tardar, quando o sol estava se pondo, ele olhava para o Senhor, para a presença do Senhor que se manifestava naquele lugar, e ele contava o que ele fez naquele dia. Ele contava os animais que ele viu, as árvores que ele passou, uma amizade muito próxima. Mas um dia, essa amizade se rompeu por algo que nós conhecemos como pecado, porque o pecado afasta o homem de Deus. Quando caiu sobre si a consciência do pecado, porque o pecado traz conhecimento do bem e também o do mal, a primeira coisa que veio no homem e na mulher foi a culpa. Pecamos. E agora? Vergonha, consciência. O que fizemos? Por que estamos aqui desse jeito? E rapidamente passaram os olhos por todos os lugares do Éden e procuraram um lugar para se esconder. Lá o Senhor percebe que tem algo diferente do costumeiro. Onde está Adão? Onde está Eva? Mas o Senhor os encontra e diz: onde estão vocês? Adão: estamos aqui, Senhor. Uma voz embargada, cheia de culpa. O que vocês fizeram? Pecamos contra ti. Comemos do fruto que o Senhor nos proibiu. Eles tentaram se esconder. Mas me lembro bem de quando Davi escreveu no Salmo de número 139 bem assim: Senhor,
quem poderá fugir da tua presença? Se eu subir com as asas da alvorada, tua presença me encontrará. Se eu descer até a mais profunda sepultura, a tua presença também me encontrará. Senhor, quem poderá fugir de ti? Ninguém. No Éden já nos mostrava que ninguém pode fugir da presença de Deus. Mesmo que tenha cometido algo que afaste a presença do Senhor, ainda assim Ele nos encontra. E Ele nos encontrou por trás daqueles arbustos. E naquele momento que parecia que aquela amizade não iria voltar mais, culpa parecia uma condenação eterna. Certamente pensavam, nunca mais o Senhor irá querer ver a nossa face, porque estávamos perto dele. Ele nos deu a oportunidade e desprezamos para ouvir a quem não deveríamos ouvir. Mas quando parecia que tudo estava acabado, o Senhor olhou para o ventre daquela mulher que havia acabado de pecar e liberou a primeira palavra profética da Bíblia. Qual? Porque do ventre da mulher virá a semente que vai esmagar a cabeça da serpente. De quem ele estava falando? Do Cordeiro de Deus, que estava preparado desde a fundação do mundo. Estabeleceu uma promessa, uma palavra, e estava de pé. Mas por cuidado, como sabemos, o Senhor precisou tirar eles do Éden. E a raça humana passou a ter que trabalhar com seus próprios braços, com as suas próprias mãos. Mas à medida que cresciam e se multiplicavam sobre a face da terra, a Bíblia diz que mais era o seu eu, mais era a sua vontade, mais os seus sonhos, mais os seus projetos, de tal forma que agora o Senhor do seu mais alto e sublime trono olhava para os filhos dos homens ao ponto de se entristecer de ter criado um homem. Porque aquele que ele criou para estar com ele, para estar na sua presença, para estar nesse lugar de intimidade, agora não queria mais o Senhor. Aleluia. Divino. Não queremos saber sobre Deus. Era o que eles pensavam e diziam abertamente, não só com palavras, mas também em suas atitudes. E então começaram a abandonar o Senhor. Criaram para si deuses de madeira, deuses de bronze, deuses de prata e de ouro, porque era muito mais fácil para eles criar um Deus de prata que pudesse se adequar aos padrões deles, do que eles quererem se adequar aos padrões de um Deus santo que os criou. Mas ainda assim, em meio a uma geração corrompida, o Senhor levantou os seus remanescentes. Abraão, Isaac, Jacó. Do 11º filho de Jacó temos José, que foi usado por Deus para levar o povo ao Egito, quando o povo poderia sofrer por uma seca iminente, e o povo ficou lá. Só que anos depois José morreu, e surgiu um faraó que nada conhecia a respeito da história do povo de Deus, e começou a perseguir o povo. Mas aí o Senhor foi lá e levantou Moisés, Arão, Josué, Caleb. Chegaram na terra prometida, tomaram posse, estabeleceram os juízes, estabeleceram os reis. Mas quando foram estabelecer os reis, em 1 Samuel capítulo 8, o povo começou a observar as outras nações. E quando eles observaram as outras nações, eles perceberam que eles não tinham um rei como as outras nações tinham. Chegaram até Samuel, disseram: Samuel, nós queremos um rei. Mas eles também começaram a desejar um rei, porque começaram a observar as outras nações. A pior coisa que o povo de Deus pode fazer é começar a se comparar com um povo que não tem um Deus como o nosso, com um povo que não tem a presença de um Deus como o nosso, com um povo que não ouve a Deus do Deus que nós ouvimos, com um povo que se compara com aqueles que nunca viram a mão de Deus fazer milagres. Samuel se sentiu ofendido, afinal ele foi juiz em Israel. Chega na presença de Deus: Senhor,
não disse nada, mas o Senhor sonda o coração. Senhor, o povo quer um rei. Mas o Senhor sabia o que estava por trás da fala de Samuel. Ele disse: Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Foi o Senhor que tirou do Egito. Foi o Senhor que era a nuvem que apontava o destino. Foi o Senhor que era a coluna de fogo no frio e escuro do deserto. Foi o Senhor que mandava o maná. Foi o Senhor que mandou vitória nas guerras. Era o Senhor. E o Senhor, apesar de poder negar o desejo do seu povo, disse: Samuel, eu darei para eles um rei, mas um dia este povo clamará a mim por conta destes reis que eles mesmos estão me pedindo. Porque as suas filhas serão para eles como concubinas. Os seus filhos serão para eles como funcionários escravos. E até mesmo o gado deles passarão para esses reis. Dito e feito, Samuel chegou para o povo de Israel e disse que o Senhor procuraria para eles um rei. E criou-se a linha Saul, Davi, Salomão. E assim foi seguindo uma linha sucessiva, uma linhagem. Só que aquilo que o Senhor falou, que um dia o povo iria clamar a Ele por conta destes reis que eles mesmos pediram, aconteceu. Porque o povo começou a ter desavenças entre si. E se dividiu o povo que era 1 em 2, Judá e Israel. Só que o interessante é que o povo tinha um costume que passava de geração em geração, que era trazer para a presença de Deus deuses que o Senhor não queria, mulheres e homens estrangeiros. Até o próprio Salomão trouxe isso para dentro da presença de Deus. E assim vários reis foram abandonando o Senhor. Tiveram reis que amaram a Deus, reis que não aceitaram ver tronos de barro, deuses que mandaram, reis que mandaram quebrar esses deuses, que mandaram queimar essas estátuas, que quando encontrou o livro da lei, rasgou as suas vestes em temor ao Senhor. Mas por outro lado, existiam reis que dentro do seu coração era como se o seu trono estivesse acima do trono de Deus. E o Senhor, olhando de cima, não estava se agradando, porque o seu povo que foi criado para estar em comunhão agora não queria mais estar com Ele. E o Senhor levantou seus profetas dizendo que o pecado do povo estava subindo as suas narinas muito forte. E começou a levantar profetas como Jeremias, e que falavam sobre um período de 70 anos de cativeiro. O povo não queria ouvir os profetas, queriam apenas fazer a sua vontade. Mas um dia, quando menos esperavam, chega Nabucodonosor, sitia Judá, leva príncipes, toda a linhagem, como também leva o povo. Agora estão na Babilônia. Outra língua, outra cultura. As músicas de lá não são como as de Jerusalém. Os deuses de lá não é como o Deus de Jerusalém. A língua de lá não é como de Jerusalém. 70 anos de choro, 70 anos de lamento, 70 anos de dizer: realmente, Senhor, deveríamos ter escutado a tua voz, realmente deveríamos ter escutado os teus profetas, e agora? Aleluia! Mas quando parecia que tudo estava perdido e que demoraria muito mais ainda para a promessa acontecer, escreveu o profeta Isaías no seu capítulo 45, bem assim: Ciro, a quem eu levanto com a minha mão direita, você não me conhece, mas eu te conheço e te chamo pelo nome, e eu te darei autoridade para subjugar nações. Quem era Ciro? Anos depois nasceu esse homem. O Senhor fez ele vencer guerras e batalhas, e ele se tornou o rei e o imperador do Império Persa. E agora venceu a Babilônia. O poder que estava na Babilônia passou para a Pérsia,
E agora que a Pérsia está na autoridade, o que eles fazem? Chega para a Babilônia. E o Senhor toca no coração daquele homem. E ele emite um decreto. O decreto de Ciro. Diz bem assim: e o povo de Judá pode voltar para a sua terra, reconstruir os seus muros, reconstruir o seu templo. E não somente vão reconstruir, como também terão material para adorar ao seu Deus. Agora o povo está voltando, alegre. É como voltar para uma terra que não se vê há muito tempo. Alguns morreram em Babilônia, não voltou a ver. Outros viram antes e agora está retornando em avançada idade. Aleluia. E outros que nasceram no exílio está vendo agora a terra pela primeira vez. Aleluia. A Bíblia diz que eles chegam em Jerusalém. Eles podem voltar a adorar o seu Deus. Eles podem voltar a glorificá-lo. Eles agora têm liberdade. Eles agora não têm mais aquela privação de antes. Uma das coisas que eu acho mais bonitas é que quando eles chegam em Jerusalém, a Bíblia diz que os anciãos, quando vê o templo de Salomão todo destruído, eles começam a chorar. Porque eles se lembram da glória que um dia o templo teve e hoje não tem mais. O templo já foi mais bonito. O templo já foi mais suntuoso. Tinha mais luxo. Olha tudo aquilo que o nosso povo construiu, hoje não tem mais. Mas por outro lado, os jovens, quando viram, não choraram, mas se alegraram, porque ali eles tinham a oportunidade de fazer novo. A geração mais velha está olhando para o que foi e não é mais. E a geração mais nova, quando vê os futuros, está dizendo: eu não participei da antiga, agora pode não ter nada, mas eis-me aqui, Senhor, e eu quero fazer novo, eu quero reconstruir, eu quero ser usado. Deus está dando uma nova oportunidade à nossa geração. Aquilo que a geração passada não conseguiu construir ou derrubou, Deus está dizendo: Ele vai levantar uma geração nova que vai reconstruir. Isso é a oportunidade que Deus está te dando. Ele está te levantando para reconstruir. Estavam animados. Que oportunidade. Vamos reconstruir o templo do nosso Deus. Agora a nossa geração faz parte disso. Pegaram os materiais e estavam tão unidos, de tal forma que os inimigos de Judá começaram a escutar o barulho da reconstrução. Aquilo que Deus vai fazer na nossa geração, nessa casa, no meio dessa juventude. Aqueles que estão lá de fora vão começar a ouvir o barulho da obra que Deus vai começar a fazer através da vida de vocês. E até quem não queria ver ou ouvir o agir de Deus vai ter que escutar. Ouviram? Este povo voltou para cá. Vamos nos aproximar. E chegaram lá os inimigos do povo de Deus. O texto que acabamos de ler. Preste bem atenção. Eles chegaram e estavam fazendo a construção. Ouviram, se aproximaram e fizeram a seguinte proposta. De uma forma bem amigável. Ei! Falaram com os dois líderes daquele momento, que era Zorobabel e Jesua. E falaram: ei, nós tínhamos uma proposta. Estamos vendo que vocês também estão fazendo essa grande obra. E o nosso desejo é fazer parte. O nosso desejo é ajudar. Porque também já sacrificamos ao Deus de vocês. Também já adoramos ao Deus de vocês. E agora também queremos participar da obra. Só que os dois líderes olham para eles e diz bem assim: não convém que nós e vós edifiquemos essa obra junto, mas somente nós, o povo de Deus,
é que vamos levantar esta obra. Eu vou repetir. Eles tentam entrar e o que é que o povo de Deus diz? Os líderes dizem: não convém. Quem é de fora não vai, mas somente quem foi chamado por Deus para estar nessa obra é que vai levantar conosco. A primeira tentativa deles foi por infiltração, tentando entrar, mostrando de forma amigável. Mas a intenção deles era boa, sim ou não? O quê? Não. Mas quando os líderes do povo de Deus têm discernimento, não tem ataque disfarçado de comunhão que se aproxime da obra de Deus. Pense se os líderes dizem assim: não, pode vir, pode entrar, pode participar. Tudo que acontece em uma geração que não se prostra no meio, começa no meio da liderança. Se você está aqui, você é líder, Deus está dizendo para você: não se prostre. Não se prostre. Não abandone o cargo, não abandone a chamada, não abandone o ministério. Não negocie, não faça do jeito que eles querem, porque tenho colocado uma geração na tua mão e ela não vai se prostrar enquanto vocês estiverem de pé. Oh, aleluia! Líderes estejam de pé, líderes permaneçam, líderes não se prostrem. Ah, mas agora é tudo, Deus está dizendo: não vai não. Ah, mas está cansado, Deus está dizendo: aguenta mais um pouco. Está sendo muito difícil para mim, Deus está dizendo: eu vou te sustentar. Oh, aleluia! Tem gente aqui que está querendo abandonar a liderança que Deus entregou, mas Ele está dizendo: você é responsável por uma geração que não se prostra. Tudo começa na liderança. O que falamos no início da pregação? O que foi que causou separação do povo de Deus? Porque trouxeram para dentro da presença o quê? Deuses e mais do que deuses estrangeiros. Os deuses estrangeiros só chegavam porque botavam pessoas estrangeiras dentro da presença. É por isso que em Deuteronômio 7, 3 e 4 diz bem assim: o Senhor diz: não entreguem os seus filhos, as filhas deles, e nem entregue as suas filhas aos filhos deles, porque eles estão desviando os filhos do meu povo, e logo, logo, logo a minha ira acenderá rapidamente contra vocês. Deuteronômio. Passaram-se anos depois, o povo fez exatamente isso, os reis fizeram isso. O rei nos separou, foi para o cativeiro porque estavam adorando deuses estrangeiros, e causou exílio e destruição de tudo. Zorobabel, entendendo isso, quando vê a proposta dos líderes, inimigos do povo de Deus, o que é que ele pensa? Essa história não é nova. Isso aqui não é novo, eu já ouvi isso aqui antes. A geração pode ser nova, mas as propostas continuam sendo antigas. A geração pode ser outra, mas os banquetes de Satanás continuam sendo os mesmos. As astúcias dele continuam sendo as mesmas. É Zorobabel dizendo: um dia os meus antepassados caíram nisso, mas eu não vou falhar nessa área também não. O que é isso? Ele dizendo: Deus está me dando a oportunidade de fazer novo. Eu não vou desprezar aquilo que Deus me entregou. Talvez na tua família o teu pai não seja alguém cristão e caiu em uma determinada área, mas o Senhor está dizendo: eu vou te levantar de forma diferente. Talvez a tua mão não era da igreja, mas Deus está dizendo: eu
os teus avós. Você não vai ser igual ao teu pai. Você não vai cair nos mesmos erros da tua mãe. Satanás tem dito isso pra você. Mas nessa noite o Senhor está quebrando essas mentiras que estão fazendo essa geração deixar de acreditar nas promessas dele. Tentam se encontrar. E eles não aceitam. Poderia aceitar pelo fato de que era mais gente, mais quantidade para ajudar a obra a crescer mais rápido. Mas quem disse que quantidade é sinônimo da aprovação de Deus? Vou aceitar mais gente aqui, mas não significava que era da vontade de Deus. Porque uma geração que não se prostra, não negocia a sua identidade para facilitar a jornada que Deus deu. Eu vou repetir. Uma geração que não se prostra, não negocia a identidade que recebeu para chegar no caminho mais rápido. Tem gente que o Senhor está mandando dizer: não precisa andar com algumas pessoas para minha obra ser mais rápido na tua vida. Não precisa se vender, não precisa sentar na mesa deles, não tem que andar com todo mundo. Quem faz prosperar a obra na tua vida sou eu. Quem te chamou sou eu. Quem vai capacitar sou eu. Não precisa. Não precisa. Em uma geração que anseia ministério de jovens, alguns acabam querendo forçar as portas para ter qualquer oportunidade. Mas Deus está dizendo: isso vai corromper a tua essência. Continua no teu caminho. Vai chegar no meu tempo, mas vai chegar com a minha presença. Vai chegar devagar na sua visão, mas vai chegar com propósito. Vai chegar depois deles, mas naquele dia você vai chegar no céu. Você vai dizer pra mim: Lília, mas Deus não é a favor de união. Eu vou dizer pra você: depende. Te prova na Bíblia. Gênesis capítulo 1, assim, o que? Torre de Babel. Todos estavam juntos como um só. Falavam como um só homem. Se expressavam como um só homem. E eles tinham um desejo de construir uma torre que chegasse até os céus. Só que eles olhavam para si e estavam unidos para querer ser mais que Deus. Aí Deus dos altos céus olha e diz: não estou me agradando. Deus desce e confunde tudo. Deus desce e faz aquele povo que falava como um só, andava como um só, ouvia como um só, ouvir como homens totalmente diferentes. Por quê? Porque Deus não se agradou da motivação daquela união. Nem toda união significa que Deus se agrada. Para Deus depende da motivação da união. Eram unidos, sim, mas a motivação glorificava a Deus? Deus prefere o afastamento que glorifica do que a união que te afasta de Deus. Eu vou repetir: Deus prefere o afastamento que glorifica do que a união que faz você se prostrar, do que a união que faz você parecer com o mundo, do que a união que faz você querer abandonar o teu chamado, do que a união que faz você rejeitar a Deus. Ele está dizendo: eu te tirei, eu tiro e eu vou tirar, porque não abre mão de você, não abre mão da chamada, não abre mão do ministério. Oh, aleluia! Deus não abre mão. Porque será que alguns jovens não têm tantos amigos? Não é que tenha nada de errado com você, jovem. Eu também fui assim.
É porque quem tem uma chamada de Deus não pode andar com qualquer pessoa. É por isso que Zorobabel entendeu que eles não deveriam estar no cenário da obra. Porque se tivesse no cenário da obra, a obra não ia para frente. Tem jovem que tem ministério para cantar, para pregar, para fazer missão, para anunciar, para evangelizar. Mas está parado. Por quê? Por conta das companhias que tem, que estão te fazendo se prostrar. Mas nessa noite o Senhor desceu aqui nessa casa e está dizendo: mesmo que você não queira, eu vou separar. Mesmo que você não queira, eu vou tirar. Eu vou limpar. Eu vou trazer amizade nova. Vou trazer companhia que antes com vocês fique de pé. Que nem a pedideira. Ananias, Azarias e Misael, que continuaram de pé na fornalha. O que é isso? São companhias que Deus manda para ajudar na caminhada. Tentaram pela primeira tentativa. A amizade não deu certo. Porque os líderes do povo de Deus agora tinham discernimento. Agora a segunda tentativa. Alugaram contra eles conselheiros para frustrar o plano da obra. Chegavam até eles e diziam: ei, melhor dar um jeito de parar e sair, talvez não vá para frente. Nem todo conselho é conselho. Muitas vezes é ataque disfarçado de conselho. A nossa geração tem se perdido e se prostrado porque tem ouvido mais homens do que a Deus. Lília, mas eu não me prostrei, mas está parado. Parado porque ouviu o que não deveria ouvir. Parado porque deu ouvidos a alguém que nunca construiu nada na presença de Deus. Parado porque ouviu alguém de lá de fora dizendo: ei, é perda de tempo, tá lá. Você no feriado poderia estar aproveitando e vai para congresso. Não voltou para o mundo, mas também parou de construir para Deus. Não voltou a beber, mas não tem mais sede da presença. Não está mais nos vícios de fora, mas não tem vontade de estar constantemente buscando a Deus. Mas nessa noite Deus está dizendo: eu estou tirando dos teus ouvidos palavras doces com intenções amargas, que vieram para tirar você do teu propósito, que vieram para te corromper, que veio para te fragilizar. Ele está tirando. Ele está tocando nos ouvidos dessa geração agora. Coloca a mão no teu ouvido agora, em nome de Jesus. Coloca. Ora, você oh, meu Deus, aqui estão os teus filhos. Deus está derramando discernimento nos teus ouvidos e na tua mente. Ele está abrindo os teus ouvidos. Ele está abrindo ouvidos dessa geração. Ele está dando discernimento. Ele está abrindo os teus ouvidos. Ele está te fazendo entender. Conselheiros. A palavra diz bem assim: tentando puxar o plano, se aproximando. Mas a palavra diz algo interessante, presta atenção. A palavra diz em Provérbios capítulo 15, versículo 22, que para que o plano dê certo, é necessário que haja muitos conselheiros para garantir que algo dê certo. Conselheiros homens para um plano de homem. Mas a palavra diz bem assim, Isaías capítulo 9, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Seu nome é Emanuel, príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso com você. Mais alto que? Mais alto que? Conselheiro. Jesus é o maravilhoso conselheiro. E também a palavra diz bem assim, Isaías capítulo
assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Ou seja, como pensei, assim vai acontecer. Ou seja, Deus não fica parando para planejar. Ele só pensa e acontece. Ele não é que nem um homem que para para fazer estimativa, não. Ele já sabe tudo que vai acontecer. Ou seja, os homens precisam de muitos conselheiros para garantir que algo dê certo. Deus é o contrário. Ele já tem um plano garantido e é por isso que Ele dá conselhos. É por isso que Deus diz: filho, vá por aqui, não vá por aqui. Por quê? Porque Ele vê aquilo que a gente não vê. Ele vê o caminho que a gente não entende. Mas Ele está dizendo para você nessa noite: ouve a minha voz, meu filho. Ouve a minha voz, ó jovens. Ouve a palavra. Ouve a presença. Ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Primeira tentativa, amizade. Segunda, conselhos. E a terceira, acusação. Se reuniram e disseram: olha, por amizade não deu certo. Alugando e comprando conselheiros para chegar deles e puxar o plano, não deu certo. E agora? Eu certamente disse: tem uma ideia. Qual? Lembra do passado deles? Eles eram um pouco meio problemático. Escreve a acusação deles. Manda o rei Artaxerxes procurar nos arquivos do passado da história. E ele vai ver que é verdade aquilo que a gente está dizendo. Se ele vê que o povo é problemático antigamente, ele não vai querer esse povo aqui nem com essa liberdade. Aí um diz: ótima ideia. Escreve uma carta para o rei Artaxerxes dizendo: meu rei, dos seus servos, estamos aqui para dizer ao Senhor que este povo que o Senhor deixou voltar para cá, para Jerusalém, é um povo que tem um passado complicado, de rebeldia. Isso não seria bom para a nossa província. O rei recebe isso e diz: mandem procurar. Ele manda procurar, e quando ele encontra os arquivos do passado em Suzano, ele encontra que realmente o povo de Deus houve um histórico complicado. Quando vê esse passado, preste atenção. O rei diz assim, emite outro decreto e diz: agora pode mandar essa obra parar. Não quero mais eles fazendo essa obra. Não quero mais ver eles fazendo essa obra para os deuses deles, porque eles são pessoas comprometedoras para o nosso território. Imagine aqueles jovens que estavam alegres, fazendo a obra de Deus em comunhão, pegando os materiais, e agora chega alguém à força e violência. Os soldados da época mandados pelo rei tira o material da mão e diz: você não pode estar aqui. Não posso por quê? Porque o seu passado é ruim. Eu imagino algum daqueles jovens sem entender dizendo: não, mas essa é a obra que Deus me confiou. Não, mas essa é o material que Ele me entregou. E alguém dizendo: você não pode. Pegaram a força e violência, parou a obra do templo, tirou o povo da obra. E aquele lugar que ouvia barulho de jovens louvando a Deus e fazendo a obra, com barulho dos instrumentos de construção, agora estava um silêncio. Imagine você está fazendo algo para Deus. Você que agora não se prostra mais. Você que agora está buscando arrependimento. Você que agora está orando. Você que agora está buscando santidade. Você que está abandonando os vícios que você tinha antes por amor a Deus. Você que está dizendo: eu sei que eu falhei, eu sei que eu fugi da tua obra, mas agora eu estou levantando as minhas mãos e dizendo: Senhor, eis-me aqui para a tua obra. Imagine que você está se arrependendo e chega alguém e diz: você não pode fazer a obra porque você pecou. Você não pode fazer a obra porque você tem aquele passado. Deus está me dizendo que tem jovens aqui nessa noite que receberam da parte dele uma palavra profética, receberam um ministério,
receberam um chamado para a obra, mas todas as vezes que se ajoelha para Deus, dizendo: eu estou aqui para fazer a tua obra, eu não quero mais ter a vida de antes, eu não quero mais ter os vícios de antes, eu não quero mais me corromper como antes, eu não quero ter as amizades de antes. Todas as vezes que faz isso, o inimigo diz: ei, você esquece o que você fez. Mas nessa noite a presença de Deus desce como um bálsamo para limpar e sarar as feridas que estão causadas pelo pecado e pelo passado. Para você que não conhecer, Ele é Deus de perdão, Ele é Deus de reconstrução, Ele é Deus de novo. Levanta a tua mão, menino de glória, levanta a tua mão. Adora, glorifica, glorifica. Deus te perdoa, ao Deus te levanta, ao Deus de graça. Oh, quem é Ele? Ele diz bem assim: Colossenses 17, Ele é, e dele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Ele diz bem assim, Isaías 43:13: aonde soubesse dia eu sou. Quem poderá fugir e escapar das minhas mãos? Agindo eu, quem impedirá? É aquele que diz em João 42:2: pois eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. É este Deus que quando Ele se levanta, a oposição da obra tem que bater em retirada. É esse Deus que quando Ele decide apagar a sentença, não tem quem se levante para atrapalhar a obra que Ele está levantando. É aquele Deus conhecendo nós, com os pecados que a nossa família e o nosso meio não conhece, Ele conhece. E mesmo assim Ele perdoa. E mesmo assim Ele chama. Será que entendemos a seriedade que é carregar a presença? Será que entendemos a graciosidade do perdão de Deus? Porque todos pecamos e fomos destituídos da sua presença. Mas ainda assim Ele olha e diz: é meu, é minha, é escolhida, é separada, e eu vou usar para minha obra. Aí a obra parou. E quando a obra parou, ficou um silêncio. Mas no capítulo 5, a palavra diz que o Senhor levantou. Presta atenção que chegou caminhando para o final. No capítulo 5, a palavra diz que o Senhor levantou Ageu e Zacarias para profetizar que estaria com o povo e exortando o povo a voltar a fazer a obra. Enquanto os profetas não se levantavam, a obra ficava parada, porque todo mundo estava com medo do sistema, do que poderiam fazer. Mas o Senhor falou com seus profetas, e quando os seus profetas começaram a se levantar e profetizar que Deus estaria com eles, a obra começou a voltar ao seu lugar. A obra estava parada, mas quando os profetas abriram a boca, quem estava afastado voltou. A obra que estava parada voltou a crescer. Quem não queria mais ouvir os barulhos dos instrumentos voltou a escutar. O que é isso? Tem uma geração que está com a obra parada na vida lá fora, porque falta jovem que seja com uma boca profética. Porque onde tem boca profética, a obra de Deus não fica parada. Levanta tua mão para glorificar. Onde tem boca profética, a obra de Deus não fica parada. Onde tem boca profética, a obra de Deus não fica parada. É o
de oração? Por conta do horário, por favor, venham aqui. Se você quer receber uma oração da parte de Deus, venha até aqui, pode vir sem vergonha. Aleluia! Tenha vergonha não. Podem vir bem mais pra frente aqui. Se você não é jovem, mas o seu coração arde dizendo que você é um reconstrutor dessa geração, pode vir. Se você ouviu essa mensagem e Deus está dizendo, eu vou te usar para reconstruir, vem aqui. Você pode ser criança, pode ser mais velho, idoso, pode ser jovem, porque pro chamado de Deus não tem questão de etariedade. Quando Deus quer chamar, Ele não chama pela idade, Ele chama pela essência. Olhem pra mim aqui. Vocês estão me vendo aqui agora. Mais há anos atrás, eu era o que minha mãe chamava de Jonas feminina. Por quê? Porque eu fugia muito do meu chamado. Juninho, que tá ali no teclado, ele me conhece desde quando eu era pequenininha. Juninho já era mais velho, eu era pré-adolescente. Juninho lembra que na época lá no campo, que eu era adolescente, eu não falava nada, eu era muito calado. Mas eu sabia do que Deus tinha comigo. Eu recebia convite para pregar desde cedo, mas eu não queria, porque meu pai era pastor e eu sabia que ministério não era fácil. E eu dizia, eu não quero. Quando eu era criança, eu fui batizada com 4 anos de idade, e é a única coisa que eu me lembro dessa idade. Eu fui crescendo e eu ainda não entendi o que era batismo com o Espírito Santo nem revestimento. Mas quando eu fui crescendo, eu comecei a entender porque o Senhor me batizou tão cedo. Porque batismo não é só falar em línguas, é revestimento espiritual, é força para resistir às tentações, é se manter firme. Eu sempre me mantive firme. Sempre defendi a minha fé. Quando era criança, eu evangelizava na escola. Mas quando falava de ministrar na igreja, esse negócio eu não quero. Eu vi que os meus pais passavam na igreja e diziam, eu quero isso pra minha vida, eu quero nada. Eu quero ser crente normal. Todo mundo do meu campo, quando era criança, sabia que eu dizia isso. Eu queria servir a Deus sempre fiel, mas eu não queria servi-lo na sua obra. E passou um tempo, e certo dia eu comecei a ficar muito doente. Eu fiquei muito doente. Todas as vezes que eu não fazia aquilo que Deus queria, quando Ele me chamava, me dava a oportunidade para pregar, eu dizia, não posso. Deus me colocava em enfermidade. E eu me lembro de quando eu tinha uns 13 anos, na época o meu líder regional me chamou e disse, Lília, queremos que você venha pregar na sede. Eu falei, não, meu líder, eu vou. E eu fui. Mas chegando no dia eu comecei a ficar com medo. Eu disse, o que é que eu estou fazendo? Eu não quero isso para minha vida, não quero obra não. Eu liguei pro meu líder e eu menti. E eu disse, eu estou doente, eu não vou poder ir, chama outra pessoa. E ele falou, Lília, mas já chamamos você. Eu disse, meu líder, eu não posso. Passaram semanas e eu disse que eu estava com um problema na garganta. Passaram semanas e eu peguei uma infecção na garganta, que eu perdi 15% da minha audição do ouvido esquerdo. E depois dali Deus disse pra mim, brincar comigo não pode. Minha obra não é brincadeira. Passei por outras situações também, porque minha questão sempre foi ser como Jonas. E talvez você diga, não, mas Deus pode mandar outra pessoa. Mas se Ele quisesse chamar outra pessoa, Ele teria mandado. Ele queria Jonas, porque enquanto Jonas trabalhava para Deus, Deus trabalhava no coração de Jonas. Ele está dizendo, essa obra que tenho para a vida de vocês não é meramente para chegar na igreja, fazer e ir embora, não. Eu vou transformar o coração de vocês. Eu vou transformar a essência.
presença de Deus. Não se contenha. Aqui não é um momento para ter orgulho. É um momento para se entregar e se derramar na presença. Fugi tanto da presença que comecei a ter depressão. Porque era como se Deus dissesse: não basta você ir para a igreja. Você foi criada com um propósito. E esse propósito tem que ser cumprido. Vocês são reconstrutores dessa geração. Não foi acaso virem até aqui. Obra de Deus não é brincadeira. Quando vocês vestem essa camisa, estão declarando uma guerra espiritual. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Aliás, abraça aí menina com menina e menino com menino. Alguns obreiros podem receber pelas mãos deles, por favor. Abracem aí menina com menino e menino com menino. Que não dá mais, porque toda vez que você escuta a palavra, ela queima no seu coração, e você diz: Senhor, eu não quero resistir mais, porque eu estou cansada. Mas também é muito difícil, mas o Senhor está dizendo: eu vou te dar força para o ministério. Ele vai te dar força para você seguir a vontade do Senhor. E Ele está dizendo: nenhuma das promessas que liberei sobre ti caíram por terra, foram anuladas. Ele está dizendo: eu vou cumprir, mas não detenhas a minha presença, não detenhas a minha obra, e siga o que eu quero. Recebe o bálsamo do Senhor sobre as feridas nessa noite. As feridas do passado não vão te impedir de viver a obra de Deus. Igreja, estende a mão para cá, por favor. E eu vou começar a orar. Quando eu começar a orar, eu vou pedir para os pastores porem as mãos sobre o ministério, sobre seriedade com a obra. Chega de fugir. A construção da geração não pode se render ao medo. Vou começar a orar e a igreja clama aí, os pastores põem as mãos. Querido Deus e Pai, Senhor, estamos aqui na tua presença. Aqui estão os teus filhos, Senhor. Eu não os conheço, mas o Senhor os conhece. Eis aqui uma geração quebrantada, uma geração que tem chamada, Pai, mas as feridas estão fazendo rejeitar a tua obra. As feridas estão fazendo abandonar, mas o Senhor há de derramar um bálsamo sobre a minha geração. O Senhor há de sarar, o Senhor há de levantar. Visita a casa dos teus filhos, Senhor, os pais, os irmãos, os primos. Visita as companhias, as amizades. Se tem alguém corrompendo, tira da presença dos teus filhos. Oh, nesse da Baiagas. Oh, meu Deus, se tem alguém corrompendo, tira agora. Da coragem, da ousadia. Ah, meu Deus, pastor, dá eles ousadia. Quem não queria pregar, vai pregar. Quem não queria cantar, vai cantar. Quem não queria fazer missão, vai fazer. Quem não quer
pastorear, vai entender que Deus vai comandar pra pastorear. Capacita nessa noite. Perdoa os pecados. E sobra nós vamos morrer, nós vamos morrer.
louvor. Irmão, só para passar aqui, deixar o comunicado com a permissão dos pastores, dos líderes desse evento. A gente veio de Goiânia, na verdade de Trindade, uns moram em Goianira. E eu faço a obra de Deus com amor, canto, prego também, faço muita coisa. Toco, faço tudo, irmãos, com muita alegria. O Senhor tem me dado estratégia para abençoar meu ministério. A gente vive pela fé. Quem quiser no final desse congresso, desse primeiro dia, passar no final lá, comprar uns docinhos. Eu venho uns docinhos, irmão, que nem Salomão com toda a sua glória teve um doce desse. Se o rei Acabe fosse ver os doces que eu vendo, ele não ia querer nem a vinha, ele ia querer os meus doces. Então quem quiser abençoar nosso ministério, para a gente continuar louvando para a banda, honra o nosso ministério, amém? Hoje eu estou aceitando tudo, débito, crédito, vale alimentação, Bolsa Família, Mãe Família, estou aceitando tudo, irmão. Até o cheque Messias, pastor, já ouviu falar? É aquele que vai e volta. Estou aceitando tudo, amém? Deus abençoe. Até a próxima. Irmãos, para nós é uma alegria o primeiro dia, encerramento. Quero passar aqui ao pastor Sivaldo para trazer os avisos. Amanhã, irmãos, nós temos o nosso café da manhã às 6h30 e às 8 horas conto com a presença de todos os jovens aqui, toda a igreja reunido, adorando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Oi. Glória a Deus. Hoje foi só o primeiro dia. Amanhã tem mais. Hoje só foi só para dar uma esquentada aí. Né? Amanhã de manhã, o pastor já falou, eu estava só da janta. A janta é lá na campanha, já tinha preparado para vocês. Os pastores têm prioridade, viu? Quando você vê o pastor, tem uma fila assim, vocês pegando, e o pastor entrando pelo lado, e eu não estou cortando fila não. Né? Então, meus amigos é só esse aqui. Pastor Ismael, tem como fazer alguma coisa? Não, né? É legal, pega esse negócio ali. Oi, peraí, agora eu lembrei aqui. Irmãos, os irmãos que estão hospedados aqui, o responsável pelo ar-condicionado de vocês é o pastor Ismael, não? Ele que está com o controle na mão. Então qualquer coisa vocês procuram ele aí. E os irmãos que estão lá na creche, que chegaram depois, chegou lá e a gente vai organizar. Viu? Direitinho. Eu aguardei as caravanas até 5 e pouco eu estava aqui. Aí eu não pude ficar esperando mais, né? Pronto. Deus abençoe. Aleluia. Meus amados, que bênção de Deus. Estamos chegando ao final deste momento e Deus fez algo tremendo aqui nesse final. Glorioso. Senhores pastores, eu preciso falar uma coisa aqui. Estou indo embora para Goiás. Tem coisas que se a gente não falar logo, e tem que voltar e fica mais caro. Mas é pesado. Meus amados, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. É a igreja com o maior número de cristãos batizados com o Espírito Santo no mundo. E nós somos pentecostais, conhecidos como clássicos, o tradicional. Tem movimentos que não fazem parte de nossa igreja, fazem parte de outras igrejas. E o Senhor tem batizado com o Espírito Santo na Assembleia de Deus, até de joelhos orando. Pensemos um pouco sobre o que está acontecendo e sendo colocado nos nossos cultos. Porque o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer do jeito que Ele tem feito na Assembleia de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé agora. Eu creio que Deus vai mover o seu lugar.
forma extraordinária. Não invejemos modelos que aparentemente estão dando resultado para alguns. Fiquemos na base que Deus nos colocou. Glória a Deus. E Deus vai fazer coisas perfeitas. Fecha teus olhos e ora. E se você puder orar mais hoje à noite, ainda ora. E quando levantar pela manhã, ore de novo. Quando chegar aqui, dobra os joelhos e ora. Porque é orando que o céu desce para a terra. Bendito Deus. Obrigado. Senhor, te louvamos por tua glória. Obrigado pela tua palavra. Te louvamos por tua presença. Te louvamos pela mensagem que ouvimos. Tua presença é tudo. Oh, aleluia, tua presença é tudo. Ah, Jesus, a tua presença é gloriosa. Pai, despede teu povo na tua paz. Dá uma noite gloriosa, maravilhosa. Guarda os jovens, guarda a igreja, protege de toda influência do mal, guarda os pensamentos, a mente, e que no dia do amanhã, se o Senhor assim nos permitir estar aqui, que a tua glória desça massiva sobre este lugar e venha enchendo toda esta igreja, e todos aqueles que estão em comunhão irão sentir a tua presença, envolver a sua alma e o seu espírito. Ó Deus, assim nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Pastor Mário, trazendo a bênção em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Apareceu na câmera bem assim, ó. Tá tudo errado. Eu vou pra Bahia também, pastor. Me leva, por favor.
Vamos olhar pra outra porta ali lá. Ah, não, ali não vai não. Ah, nem, eu quero trabalhar de Vocês vão ter lá uma pousada agora. Gratuito, desde 2000. Lá em casa vai ter uma pousada lá. Ah, lá no tanque novo? É, nóis. Glória, eu vou, viu? Vai sim. Ixi, na hora que falar, já tô aí. Vamos ouvir Dorita. E amanhã. Isso aqui só tá a gente vai se ver aí. Tá bom, pastor. Lá de vocês agora. Ministério é assim. Meu chefe, falei que pedi. Não mandou referência aqui, na sua parte. O público hoje aqui não era, mas os velhos Deus isso, se quiser pular agora eu Ô meu filho, deixa eu ver. Ixi, não encerrou não. Eu tô falando aí. Viu? Peraí. Aqui, ó.